Que a graça do nosso Deus seja com todos. Queridos, é motivo de grande alegria podermos estar juntos, adorando e glorificando a Ele, ao nosso Deus. E eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade de poder estar aqui, nessa missão de transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. Sei que, como já foi falado, Deus é tremendo. Todo aquele que tem ou tiveram uma experiência com Cristo, ele sabe do que eu estou falando. Porque Deus, Ele, com a sua bondade e misericórdia, Ele vive as nossas vidas da melhor maneira que Ele quer que vivamos. Quero pedir à amada igreja que possa ficar de pé e vamos ler da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 11 ao 24. É um texto bastante conhecido da amada igreja, mas vamos meditar, refletir sobre essa passagem. Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Querido Deus, Pai bondoso, estamos aqui nesta noite diante de Ti, ó Deus, porque certamente Teu Espírito Santo nos trouxe, porque muitas vezes nós não sabemos, Pai, o caminho, mas Tu tens o caminho certo, e é por isso que cada um de nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Deus. Nesse momento, ó Deus amado,
Que não seja o homem, mas que seja Ti, ó Deus, que fale aos nossos corações. Nos enche cada vez mais, ó Deus, nos dá força para vencer, para superar os desafios deste mundo, ó Deus. Mas nos coloca, ó Pai amado, como filho Teu, para cada vez mais propagar o Teu Evangelho nesta terra, ó Deus amado, e fazer a Tua vontade. No nome de Jesus, amém, Senhor. Poder sentar e continue com a Bíblia aberta, por favor, que nós vamos precisar dela. Queridos, conta o texto, que certa vez um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo se dirigia ao pai, pedindo a ele aquilo que lhe pertencia por herança. E queridos, olhando o texto, vocês sabem também que a cultura judaica não permitia que os bens fossem divididos enquanto o pai vivesse. Quando alguém chega para o pai e diz: pai, me dá a herança, me dá aquilo que me cabe, aquilo que eu tenho de direito. Em outras palavras, aquele filho está dizendo: pai, eu quero que o Senhor morra. Mas conta a história que aquele pai, ele repartiu a herança entre ambos, porque no versículo 12, ele vai lhe dizer: e repartiu-lhes os seus haveres. Está aqui no plural, então ele repartiu com ambos. Amados, falar isso dentro do pai é uma afronta. Sem contar que depois do pai, o direito vinha sobre o filho mais velho. E naquele momento o filho mais velho, ele também se omitiu de qualquer uma responsabilidade. A verdade é que o pai, depois que deu o que pertencia àquele homem, porque a Bíblia ela é bem clara quando diz: o filho mais novo foi embora para um lugar distante. E a Bíblia, ela diz que lá, ele acabou tudo o que tinha. E naquela ocasião, sobreveio uma grande fome. E aquele jovem, depois de ter gastado tudo, e a Bíblia diz que ele gastou com meretrizes, se deleitando com aquilo que Deus não se agrada, com orgias, com bebida, com prostituição, com drogas e etc. O fato é que acabou tudo o que aquele jovem tinha. E ele teve a necessidade de procurar um emprego para poder se manter ou se alimentar. E ele foi conduzido, amados, para apacentar porcos. E nós sabemos que pela cultura judaica, nenhum judeu, ele apacentava porcos. E lá, ele desejava comer a comida dos porcos. Sabe por quê? Porque diz as Escrituras, no versículo 16, que ninguém lhe dava nada. Que ninguém lhe dava nada. E aí, queridos, aquele jovem, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai tem comida em abundância em casa? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Queridos, quando esse texto começa, ele diz assim: continuou.
E quando nós lemos isso, é porque alguma coisa vem antes. E o que é que vem antes da parábola dos filhos pródigos? O que é que vem antes? O que é que vem antes, igreja? A parábola da dracma perdida. E que parábola é essa? Mais ou menos assim, uma certa mulher, ela tinha 10 moedas, porque dracma significa moeda. Ela tinha 10 moedas, e ela perdeu uma. E ela começou a procurar. Procurou, porque ela estava perdida dentro de casa. Aí, diz a Bíblia que quando ela encontrou, ela se alegrou. E convidou suas amigas para comemorar aquela moeda que foi encontrada. E diz, no final da parábola: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas quando essa parábola ela inicia, ela diz o seguinte: ou a parábola da dracma perdida, ela inicia ou. Quando alguém se expressa dizendo ou, é porque eu quero dizer, eu tenho alguma coisa antes desse ou. E antes da parábola da dracma perdida tem o quê? A parábola da ovelha perdida. E conta a história que um certo homem, ele tinha 100 ovelhas no campo, e uma se perdeu, e deixou as 99 no campo, e foi atrás da perdida, e procurou até encontrá-la. E quando encontrou, colocou nos seus ombros, e se alegrou com as pessoas. E a Escritura também diz que houve júbilo, porque encontrou a ovelha perdida. Assim é todo aquele que é encontrado por Deus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99, ou o mundo inteiro que não precisa de arrependimento. Mas tudo isso, queridos, Jesus ele estava pregando, falando com os publicanos e pecadores. Quem chega nesse momento? Escribas e fariseus. E começou a questionar porque Jesus, ele comia com os publicanos e pecadores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de imposto, aquele que arrecadava, aqueles que eram odiados pela sociedade. E os fariseus, achando ser os doutores da lei, os escribas, ele começou a questionar. E nesse momento Jesus deixa de pregar, de falar, de ensinar para os publicanos, e se dirige para os escribas e fariseus, porque naquele momento eles começaram a murmurar. E ele começou a contar essas 3 parábolas. A ovelha, ela estava perdida no campo. A ovelha sabia que estava perdido? Sabia? Sabia? Sabia. Todo animal, ele sabe quando se perde. É um gato, é um cachorro, formiga. Eles têm uma linha, que uma segue após outra. E se você passar o dedo, elas vão se desmanchar e vão ficar doidas procurando o caminho. Então a ovelha, ela estava perdida no campo, fora. E sabia que estava perdida. A dracma, a moeda, ela sabia que estava perdida? Não, moeda não sabe. Porém, ela estava perdida dentro de casa. Uma perdida fora, que sabia que estava perdida. Outra estava perdida dentro de casa, que não sabia que estava perdido.
Quando aquele jovem, ele decide a ir ao encontro do Pai. Porque muitas vezes, querido, nós precisamos ter atitude. Talvez para você não foi fácil estar aqui nesta noite. Talvez antes de você sair de casa, houve alguma coisa que atrapalhou, que impedir a tua vinda à casa do Senhor. Porque quando nós colocamos diante de Deus, queremos ouvir, queremos adorar, queremos estar com Deus, o inimigo das nossas almas, ele procura a colocar ou fazer coisas que venham atrapalhar a nossa vida. Precisamos ter esforço. Uma certa vez, Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Outra vez Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Quando o pai avistou aquele filho longe, conta o texto que o pai correu ao seu encontro. Correu. Sabe por quê? Porque aquele pai, ele estava todos os dias à espera do seu filho. Quem é pai sabe daquilo que eu estou falando. Quem é o pai, quem é a mãe que tem seu filho distante e fica em casa com o coração aliviado? E aquele pai, ele almejava todos os dias aquele grande encontro. E quando avistou, diz o texto que ele avistou quando ele ainda vinha longe. Ele correu, sabe por quê, queridos? Porque aquele filho, ele veio despedaçado, ele veio maltratado, veio sofrido, com fome, acabado, e já não tinha mais forças para caminhar. E foi necessário que o pai corresse ao encontro do seu filho. Deus está correndo à procura de você também. Você que está em casa e não veio para a igreja, ou nunca mais veio, e eu não sei porquê, mas você está perdendo tempo. Há pessoas que fica triste, magoado, porque, sei lá porquê, mas nada neste mundo justifica a ausência de você e Deus. Nós precisamos cada vez mais estar nos pés de Cristo, buscando, adorando. E aquele jovem que ensaiou seu discurso, quando chega diante do pai, diz: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E nesse momento aquele pai, ele interrompe aquela fala daquele jovem e começa a dizer: venham depressa, trazei a melhor roupa. Veja que aqui ele não consegue dizer: me trata como um dos teus trabalhadores. Deus tem você como filho, e Ele quer te resgatar. Eu não sei qual a tua condição de vida hoje, qual é a tua situação, mas Deus, Ele quer te resgatar, quer ir ao teu encontro. Porque quem vive uma vida pecaminosa, vive uma vida destruída, que por muitas vezes tenta se levantar e não consegue. Muitas vezes tenta caminhar e não consegue. E Deus, Ele vai fazer isso por você.
Eu não tenho pai e nem mãe, mas sei da alegria que minha mãe tinha por cada filho. Você, meu jovem, minha jovem, que tem seu pai e sua mãe, ame. Aproveite todo o tempo que você tiver. Existem muitos filhos rebeldes, que muitas vezes preferem seu amigo do que sua família, do que seu pai ou sua mãe. Eu sou de um tempo que quando minha mãe ou meu pai estava conversando com outra pessoa e eu passava pelo meio, eles me acompanhavam com seu olhar. Hoje em dia não acontece mais isso. Aproveite a sua família, porque nós não sabemos quando Deus vai guardar. É esse o recado, o conselho que eu dou a você, jovem. E aproveite o máximo que Ele manda trazer a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a roupa da família. Manda colocar o anel de volta, sabe por quê? Porque quando são repartidos os bens, o anel da família, ele é tirado. E quando se coloca de novo, está dizendo, você é da família, você é meu filho. E sabe uma coisa especial? Aquele pai diz assim, trazei o novilho ou o bezerro cevado, matam, vamos comer e se alegrar. Sabe por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quando começa a festa, quem chega nesse momento? O irmão mais velho, que estava trabalhando no campo. E quando chega, ele pergunta a um dos criados, o que é isso? O que está acontecendo? Por que essa festa? E ele diz, chegou o teu irmão, e teu pai mandou fazer a festa porque encontrou ele salvo. E aquele filho, ele começou a murmurar e não quis entrar na casa. É interessante, queridos, que aquele jovem, o filho mais moço, ele estava perdido, e ele sabia que estava perdido. Ele estava perdido fora. Mas sabe o que é que nós encontramos, nos deparamos nesse texto? É que o filho mais velho, ele também estava perdido, mas não sabia que estava perdido. E ele estava perdido dentro de casa. Talvez alguém que tem 10, 15, 20 anos de caminhada evangélica, mas continua perdido e não sabe que está perdido. E não adianta estar aqui saculejando para lá ou para cá, porque isso não adianta. Quando nós somos salvos, nós produzimos frutos. Nós não temos, mas adquirimos o amor, porque é o amor de Cristo. Passamos a perdoar, porque Cristo nos perdoou. E de repente eu passo a vida inteira na igreja, perdido, sem saber que estou perdido. Eu não sei se você é ovelha ou se você é moeda. O que eu sei é que Cristo está aqui para te resgatar. Nós precisamos, queridos, fazer a vontade de Deus. Irmão Luiz, eu costumo vir nos cultos do domingo à noite. Olhe para si mesmo e diga:
O que você faz é o suficiente para agradar a Deus? Olhe para você mesmo. As suas atitudes são atitudes de pessoas salvas? Eu não sei. Mas que cada um de nós possamos refletir. E precisamos ser alcançados por Deus. Aquele jovem que sabia que estava perdido, ele teve uma atitude: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Então tenha uma atitude nesta noite, você que está nos visitando, de um encontro de Cristo. E não importa como está a sua vida, se você não conseguir mais caminhar, Cristo vai fazer isso por você. Porque Cristo está de braços abertos a te esperar. E de repente você é um filho pródigo, que foi embora uma vez, e que Deus está desejoso a tua volta para a sua casa. E todos os dias Ele te espera para junto colocar no seu colo, no seu ombro, e te conduzir em segurança. O Salmo 40, versículo 2, diz o Salmo: e tirou-me de um largo de lodo, colocou-me os meus pés sobre a rocha e firmou os meus pés. Sabe o que o salmista está dizendo isso? É porque eu, muitas vezes, quando estou no lamaçal do pecado, eu não consigo me levantar. Mas Deus, Ele coloca a mão lá na lama e te puxa, te tira, te resgata e diz: tu és meu. E Deus não divide o que é seu com ninguém. Isaías 43, versículo 1 diz: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Todo aquele que é de Cristo, que é de Deus, o inimigo não bota a mão. Sabe? Porque nós fomos comprados por preço de sangue. E não vai ser em vão, nem à toa, a tua vinda neste lugar. Deus não vai te perder para o inimigo. Ele não vai deixar mais você, eu precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo para Ele transformar a tua vida. Eu quero que você saia nesta noite daqui tendo a ideia daquilo que você é. Eu sou um cristão, eu sou filho de Deus. Porque todo aquele que não conhece, ou se não conhece como filho, não conhece Deus como pai. Mas reconheça que você é filho, que você é herdeiro, que para onde nós vamos é um lugar preparado pelo próprio Deus. Faça como esse jovem, o filho mais moço. Levante. Agora, primeiro, faça o seguinte: caia sobre si. Muitas vezes nós caminhamos, mas nós não temos ideia daquilo que nós falamos ou fazemos. Mas caia sobre si, porque eu preciso ajudar o Evangelho a crescer e não atrapalhar. Eu nunca fui
eu nunca me afoguei. Mas se um dia acontecer, eu sei que eu não posso atrapalhar o serviço do salva-vida. Porque eu posso até matar eu e ele. Então não atrapalhe a obra de Deus. Colabore. Ajude. Mostre que você de fato é uma pessoa que vive nos planos de Deus. Só falar não é grande coisa não. Você precisa ajudar, contribuir, colaborar, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, que Deus nos abençoe grandemente. Saia do seu lugar de conforto e vamos continuar firme e constante diante da palavra de Deus. Não é fácil. O mundo está lá fora. E muitos querem experimentar daquilo que está lá fora. Mas as consequências são trágicas. Percebemos isso nesse jovem, no filho mais moço. Não queira, amados, passar o que esse jovem passou. Mas se você está lá fora, venha, que Cristo está de braços abertos para te acolher.